No ano de 2009, um caso policial de mais de 8 décadas tinha chegado ao fim. Um quadro que foi perdido durante a Segunda Guerra Mundial finalmente tinha sido encontrado. Agora você deve estar se perguntando, né? Tá, mas o que isso tem a ver? O que isso tem de interessante? Bom, o que torna essa história intrigante é que isso aconteceu graças a um historiador de arte, mas também, acredite se quiser, ao filme O Pequeno Stuart Little. Como assim? Que viagem que é essa? O que o filme tem a ver com isso? Você não sabe nem eu. Nesse vídeo a gente vai entender como que o filme do Stuart Little, né, ele ajudou a resolver esse caso aí de mais de 80 anos. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo, depois da vinheta eu te conto. Sleeping Woman with Black Vase, ou A Dama Adormecida, o Vaso Preto, foi uma obra de arte pintada na década de 1920 pelo artista Robert Bereni. O Bereni, ele era um líder de um movimento de vanguarda pré-Primeira Guerra Mundial que se chamava Clube dos Oito. Em 1919, o pintor ele desenhou cartazes de recrutamento para uma curta revolução comunista que aconteceu na Hungria e pouco tempo depois, já no ano seguinte, acabou fugindo para Berlim. O desaparecimento da obra. Bom, de acordo com Barke, um historiador que viria a ajudar nesse caso, o quadro provavelmente se perdeu durante ou depois da Segunda Guerra Mundial. Porque no ano de 1928 existiu uma exposição no Museu Ernst, que inclusive foi através de uma foto, né, do quadro ali em preto e branco, toda borrada, tirada nessa exposição, que o Barke acabou vendo, né, essa foto aí e viu ali que tinha esse quadro. Ele tomou conhecimento desse quadro, ele conheceu esse quadro por causa dessa foto. Então ele acredita que o possível dono do quadro em 1928, que é bem possível que era um judeu, teria deixado a Hungria nesses tempos de guerra, marcado ali por muita luta, muito caos, como as próprias guerras e revoluções, né? Bom, nessa fuga muitas obras podem ter sido perdidas e estarem espalhadas pelo mundo todo, que é o que o Barke acredita que tenha acontecido com esse quadro aí, A Mulher Adormecida. O filme. Bom, o filme O Pequeno Stuart Little é um clássico, né? Quem aqui nunca ouviu falar ou já assistiu pelo menos aí a história, né, da família que foi num orfanato adotar uma criança e acabou adotando um ratinho. Apesar de ser muito famoso, ninguém imaginaria que o filme infantil, no ano de 1999, dirigido por Rob Minkoff, ajudaria na resolução de um mistério de mais de 80 anos, né? O filme, ele passa ali por vários cenários, acabou tendo um que se destacou muito, que foi a sala de estar da família Little, que no caso continha uma obra de arte em sua parede, né, que valia muito, e foi graças a cenas nesse cômodo que o historiador de arte, né, o Jedely Barke, reconheceu o quadro perdido. Então você pensa que logo após o filme ter sido lançado, esse mistério já foi resolvido, você está enganado. Em 2009, quando o Barke estava na sua sala de estar, né, com a sua filha, a Lola, eles decidiram assistir o filme, o Stuart Little, porque é um filme bem família, né? Um filme pra você assistir mesmo com seu filho. Gergely é pesquisador da Galeria Nacional de Hungria, em Budapeste. Como eu já disse anteriormente, ele tinha visto a foto da exposição, né, de 1928, do quadro ali, a Mulher Adormecida e o Vaso Preto. Bom, e aí foi por causa dessa foto que ele conseguiu reconhecer, né, identificar essa obra que estava lá na sala dos Little. Essa cena aconteceu quando a família se reuniu para tirar uma foto em frente ao quadro. Na hora que ele viu, né, aquela cena, ele já percebeu a obra de arte. Segundo o historiador, o fato era tão louco, né, tão absurdo, não dava para acreditar, que ele quase derrubou sua filha que estava no colo. Muita gente ainda poderia pensar: tá, mas e se não for o quadro original? Só que pelo fato de ser uma obra de arte perdida e que Barke só conseguia saber que era uma obra de arte perdida por conta de um único registro, que foi feito em preto e branco no ano de 1928, fez com que essa teoria fosse praticamente nula, desvendando o mistério. Bom, claro que o historiador ele começou a mandar inúmeros e-mails para a Sony Pictures e para a Columbia Pictures, com várias mensagens falando sobre o quadro. Só que, obviamente, esse contato também não seria tão fácil assim, nem instantâneo, né? Depois de 2 longos anos, finalmente Jedely teve os seus e-mails respondidos. Eu vi em algumas fontes que quem teria respondido era uma mulher, já em outras dizem que seria um homem, né? Mas o caso é que um ex-cinegrafista lá do filme, ele respondeu o e-mail de Barke. Ele ou ela teria contado sobre como conseguiu o quadro e disse que, inclusive, tinha pendurado ele na sua parede. De acordo com um ex-funcionário, o quadro foi comprado em um antiquário em Pasadena, na Califórnia, pela bagatela de $500, e que teria comprado por achar que a elegância vanguardista, de acordo com as palavras dele mesmo, iria combinar com a sala da família Little, e que não tinha ideia do
quão valiosa poderia ser essa pintura. He tracked it down to a former set designer on the film who had picked it up for around $500. She sold it to a private collector who brought the picture to Budapest to be auctioned. Depois de saber sobre o quadro e seu valor, o ex-funcionário vendeu a obra para um colecionador, que em 2014 devolveu a pintura para Budapeste e foi leiloado por 229.500 euros. O que dá o quê? Quase R$1,5 milhão de reais? Tá barato demais! Tá barato demais! A obra esteve numa exposição, na Galeria Virag Judit, em Budapeste. E assim encerra a história, essa história magnífica de como o filme do Pequeno Stuart Little resolveu esse mistério de mais de 80 anos. Agora você imagina só pro dono do antiquário, que vendeu o quadro lá por 500 conto. Depois ficou sabendo quanto que ele valia, Coitado. Será que ele ficou sabendo? Talvez nem ficou, Tomara que não ficou, Senão o cara ia acabar ficando bem triste, Ainda bem que não fui eu. Você já pensou em encontrar alguma velharia aí na casa da sua avó e valer tanta grana assim? Então fica a reflexão aí, pra você quando você for visitar sua avó de novo, tá? Bom, o vídeo de hoje foi esse. Espero que tenham gostado. A gente se vê no próximo. Tchau.